Tá torto como sempre, bom dia família, vamos lá com a câmera top. Olá e bem-vindos... Bem-vindos ao quê? Experimento 237, né? É o nome do seu canal, você consegue. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom. E eu tô com muito sono, gente. Eu acabei de acordar, mas é porque hoje vai ser um dia um pouco agitado. Então, se eu der uns bug, mais bug do que o normal, vocês já sabem o que é. Ontem a gente teve o episódio 13 de The Mandalorian, The Jedi, e aí todo mundo ficou com muitas perguntas. Eu coloquei lá a caixinha de perguntas e respostas no Instagram, e eu dessa vez lembrei de deixar vocês perguntarem também pelo Twitter, porque nem todo mundo, né? E vocês mandaram várias perguntas, então eu vou dive right into it, porque senão não vai dar tempo. A primeira pergunta veio do @leosatoshi. Satoshi? Satoshi? Depois diz se eu acertei a pronúncia. E ele pergunta por que não toca o tema da força na cena com a Ahsoka e o Grogu. E eu não sei. Eu acho que, assim, eu não sou muito boa com os temas das animações, mas eu fiquei com a impressão de que toca o tema da Ahsoka. E uma coisa que é importante também, embora a gente tenha crescido, embora a gente associe, né, o tema da força com a força em si, em Star Wars esses temas são um pouco meio que bagunçados, porque na verdade quando o tema da força surgiu, ele era o tema do Obi-Wan, porque assim, como Star Wars não foi super planejado desde o começo, o John Williams não sabia muito bem quais eram os temas que ele ia precisar. Então quando ele criou o score do A New Hope, aquele era o tema do Obi-Wan, só que aí, aos poucos, aquilo foi evoluindo e se tornando o tema da força. Como o Obi-Wan tinha sido a única conexão do Luke com a força lá no primeiro filme, no segundo filme, quando ele precisou falar sobre a força de novo e tudo mais, eles simplesmente utilizaram o tema do Obi-Wan. E tem um vídeo muito legal, que ele é em inglês e ele é cheio de termos super complicados que eu não saberia traduzir, mas eu posso botar o link aqui embaixo para quem tenha interesse. Ele é um vídeo que critica bastante o episódio 9 por conta do uso dos temas e o uso da trilha sonora. É um vídeo bem interessante, mas ele é bastante técnico e ele fala sobre essas questões de qual tema quer dizer o que ao longo de Star Wars e como essas coisas foram evoluindo. Mas eu fiquei com a impressão de que toca o tema da Ahsoka e talvez o foco tenha sido um pouco mais esse do que a força em si. Não sei. O Tibério, lá do Podcastinadores, né, meu colega de podcast, o @TBR Velasquez lá no Instagram, perguntou quantos anos a espécie da Ahsoka vive, porque pra treinar um Yoda que vive quase 1000, sei lá. E a segunda coisa que ele perguntou também foi: diz aí quem mais você espera ver nessa temporada de The Mandalorian. Sobre quantos anos a espécie da Ahsoka vive, pelo que eu consegui pesquisar e tal, e principalmente no material do RPG de Star Wars, parece que os Togruta, que é a espécie da Ahsoka, eles vivem em torno de 100 anos. É que nem gente, né? Assim, 80, 100 anos mais ou menos é aí o lifespan esperado. Também acho que é complicado um Togruta pretender treinar alguém da espécie do Yoda, já que a gente sabe que Yoda viveu 800 anos? Acho que foi isso? Por aí? 900, Ned. O Yoda viveu 900 anos. E, na verdade, toda essa coisa do treinamento do Grogu eu achei um pouco confusa. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Sobre quem mais eu esperaria ver nessa temporada de The Mandalorian, eu gostaria de ver a Sabine. Ainda mais porque, da última vez que a gente viu a Ahsoka, ela tava com a Sabine procurando o Ezra e, meio que por consequência, o Thrawn. E nesse episódio ela está procurando o Thrawn, o que me leva a crer que ela ou encontrou o Ezra ou descobriu que o Ezra morreu, mas de um jeito ou de outro, cadê a Sabine? Né? Então, não sei. Pode ser que a Sabine esteja, sei lá, sequestrada pelo Thrawn? Pode, mas eu gostaria de entender um pouco melhor cadê essa galera. @Havrok? Talvez? Perguntou, será que o Grogu tava no templo do Luke quando o Kylo Ren executou os Padawans? E a gente precisa conversar sobre isso, porque o Kylo Ren não executou Padawan nenhum.
Quer dizer, um Padawan ele executou, o resto não. Se eu acho que o Thrawn pode se tornar um inimigo do Mandaloriano, se o Beskar já podia fazer aquilo no canon, e quem eu acho que pode responder ao chamado do Grogu e quem eu gostaria que respondesse. Mas essa pergunta eu vou deixar pra responder mais pra frente um pouquinho, porque tem outras perguntas relacionadas. Sobre o Grogu estar no templo do Luke quando o Kylo Ren executou os Padawans. No quadrinho The Rise of Kylo Ren, o que fica explicado sobre a noite em que o Kylo Ren brigou e tal com o Luke, teve toda aquela treta lá de, tipo, o Luke entrar no quarto dele, parará, é o seguinte. Acontece a treta. A gente, no Last Jedi, tem lá as duas versões do que efetivamente aconteceu, a versão do Luke e a versão do Kylo Ren, que é basicamente a mesma versão, só que de diferentes pontos de vistas, porque from a certain point of view é o mote de Star Wars. E aí o Ben Solo saiu, né, do quarto dele lá, da ruína da cabaninha dele, e quando ele olha pro templo, vem um raio da desgraça de onde, sei lá, e explode o templo. Então, assim, o Ben Solo não executou Padawan nenhum naquele momento. A gente precisa falar sobre isso, porque é uma coisa que não ficou clara nos filmes, e todo mundo usa isso pra dizer que ele é péssimo e mau e lá, e ele não fez nada disso. Então, tá aí, esclarecido, não foi ele. Ah, Nádia, mas você disse que ele executou um Padawan. Sim, é porque depois chegam 3, assim, imediatamente depois que o templo explode, chegam 3 Padawans e ficam, o que aconteceu e tal, não sei o quê. E aí ele tenta explicar que o Luke tentou matar ele, é a percepção dele da cena, não é necessariamente a verdade absoluta. E aí os 3 meio que questionam por que ele faria isso e tal, não sei o que lá. E aí ao longo dos 4 quadrinhos rola toda uma perseguição e eventualmente ele mata um Padawan, tipo, de propósito, executando essa pessoa. É o único Padawan que ele efetivamente foi lá e executou propriamente dito. O resto não foi ele. Parem de dizer isso, por favor. Não é cânone. Sobre o Thrawn se tornar mais um inimigo do Mando. Acho possível, principalmente por conta do que eu acredito que o Moff Gideon tá fazendo em relação ao Beskar e os Dark Troopers e tal, que eu falei lá no outro vídeo. E agora que a gente introduziu o Thrawn nesse rolê, eu acho que o Thrawn talvez esteja por trás dessa história toda. Então pode ser que o Thrawn vire o grande vilão de The Mandalorian, mas ao mesmo tempo a gente tem aí notícias ou rumores de que o Dave Filoni tá produzindo uma série animada para ser a continuação de Rebels. E se isso é verdade, faz sentido que o Thrawn vá ter toda a história dele explorada nessa animação. Então eu não tenho certeza se eles vão guardar essa história para a animação ou se eles vão guardar essa história para The Mandalorian. Acho que o Thrawn pode aparecer em The Mandalorian? Acho. Gostaria? Não sei. Mas, enfim, tá aí. Inclusive, o ator que faz a voz do Thrawn na série animada é o irmão do Mads Mikkelsen, agora eu esqueci o nome dele, e ele já fez um vilão do Sherlock da BBC, e ele foi um puta vilão, e ele tem uma cara que funcionaria, assim, pro Thrawn, então pode ser realmente uma boa escolha de ator, né, pra fazer esse crossover, assim, e vir da série animada de volta direto para a série live action, mas eu não tenho certeza se vai ser ele. Sobre se o Beskar já podia fazer aquilo no canon, o que a gente tem canonicamente é que o Beskar, quer dizer, o que a gente tem canonicamente é que os Mandalorianos e os Jedi já brigaram por muitas e muitas gerações, e os Mandalorianos desenvolveram toda uma série de armamentos e proteções e coisas do gênero para enfrentar os Jedi. Não tenho lembrança de já ter visto um sabre de luz ser usado contra uma armadura de Beskar e não funcionar, como a gente viu agora nesse episódio, mas tem várias coisas, assim, a gente tem Mandalorianos que não tinham a armadura de Beskar puro, e a gente tem, que é o caso da armadura do Din, né, que é de Beskar puro. E o que mais que eu ia falar? Esqueci. E a única cena que eu lembro muito claramente da gente ter... não, mas depois tem o rolê do Obi-Wan, mas eu não sei se ele chega a lutar diretamente com alguém. Eu vou guardar essa pergunta e eu respondo de novo num próximo Perguntas e Respostas, porque eu vou ter que dar uma pesquisada maior. Mas eu acho que a gente não tinha resposta fixa, nem de que sim, nem de que não.
não sei se isso responde a sua pergunta. Chegando agora na grande pergunta de quem eu acho que pode responder ao chamado do Grogu, o @Havrok perguntou isso, o @Matt, museólogo, perguntou se o Jedi que vai aparecer pra pegar o Grogu é o Ezra. O @EmilyMaFox perguntou qual Jedi vai aparecer pra treinar o Grogu, se o Ezra, o Luke ou o Cal Kestis. Não sei. Eu, inclusive, não sei nem se o Grogu vai efetivamente fazer o chamado, né? Pra quem não tá entendendo muito bem essa pergunta, no final do capítulo 13, no The Jedi, a Ahsoka diz para o Mando de levar o Grogu para Tython, que é um lugar onde tem um templo Jedi, colocar ele lá na Pedra da Contemplação, Pedra da sei lá o quê, que aí ali o Grogu pode escolher o próprio caminho, se ele vai querer reach out através da força e chamar um mestre, ou se ele vai querer simplesmente deixar pra lá e seguir a vida dele de Bounty Hunter com o Mando. Uma coisa que é importante nesse rolê todo de reach out através da força e tal, é que não necessariamente quem vai responder é um Jedi que a gente sabe que tá vivo. Ele pode ser visitado por algum dos Force Ghosts, né? Assim, isso é uma coisa que é possível. Não tinha me ocorreu agora, mas é uma coisa que é plenamente possível. A gente sabe que os Jedi, quando, né, se unem com a força e tal, podem eventualmente aprender a fazer esse rolê de se rematerializar. A gente sabe, por exemplo, que eles só conseguem fazer isso se o Jedi, enfim, se alguém está envolvido com a força. É por isso também que o Yoda só aparece no episódio 8 depois que o Luke resolveu se reabrir pra força. Então, quem sabe a gente não vê Yodinha e Yodão. Yodão é ótimo, né? O Yoda é tipo desse tamanho, mas Yodão. Mas quem sabe a gente não vê os dois conversando ou... não sei, assim, a gente tem várias possibilidades. E também é importante lembrar que não são só esses três, Ezra, Cal Kestis e Luke, que estão necessariamente vivos. A gente não sabe. Sei lá, pode ser qualquer um. Eu, nesse momento, considerando a quantidade de conexões que já foram feitas e tal, se for aparecer algum Jedi, eu gostaria que fosse ou um Force Ghost. Já pensou o Force Ghost do Qui-Gon Jinn, pegando ele no colo? Que coisa fofa. Mas eu gostaria que fosse ou um Force Ghost ou... sei lá, no máximo o Ezra, mas preferencialmente alguém desconhecido, assim, um outro Jedi, um outro Force User qualquer, porque tá um pouco amarrado demais e eu realmente, genuinamente, não gostaria que fosse o Luke. Não acho que faça sentido, eu acho que a gente tá precisando dar um tempo com os Skywalker, eu adoro eles também, mas assim, deixa eles lá descansando um pouquinho, a família já passou por muita coisa, galera. E tudo que a gente não precisa é de Grogu Skywalker, então deixa ele lá. @Clemer o Ruivo, que é o Clemerson lá do Bloco 1, perguntou se existe algo que explique a Sabine não estar com a Ahsoka e não existe. Eu não sei por que elas não estão juntas, eu também quero saber e eu gostaria muitíssimo que a Sabine aparecesse de novo. O @Bruno Landigram mandou a seguinte mensagem lá no Instagram. O Grogu tem 50 anos de acordo com a primeira temporada e a Ahsoka disse que ele foi treinado no templo em Coruscant. Quanto tempo um usuário da força tem que ser treinado para se tornar um Padawan e depois um Jedi? Eu não consegui achar nada, assim, formal sobre isso, mas pelo que a gente sabe mais ou menos de como funciona a Ordem Jedi, as crianças que são Force Sensitive são recrutadas muito cedo. Em The Clone Wars a gente tem a história da Ahsoka e ela foi recrutada bem piquititica, eu chutaria com uns 3, 4 anos mais ou menos. E aí ela vira Padawan do Anakin com 13. Então a gente sabe que aí ela demorou quase 10 anos, né, entre ser recrutada e se tornar Padawan. Eu não tenho certeza de quanto tempo desse período de recrutamento era efetivamente treinamento Jedi e quanto tempo era só, tipo, creche, né, mas tem aí um intervalo de tempo de mais ou menos uns 10 anos. E a gente sabe que o Anakin, por exemplo, foi recrutado aos 10 anos, 9, e ele virou Jedi Knight com 19. Ele virou um Jedi Knight pra lutar nas Guerras Clônicas, então ele tinha tipo uns 19. E aí nunca virou mestre porque, né? Mas então, assim, eu diria 10 anos pelo menos em cada ciclo. Não sei se a gente tem, tipo... Não tem, tipo, um guideline do MEC, do, tipo, Ministério da Educação e Cultura da Ordem Jedi que diga exatamente quantas séries você tem que fazer em cada rank pra evoluir. Então, evoluir igual um Pokémon, né? Então, não tenho certeza. O @LeoBru, que é o Léo do Procrastination, perguntou
Qual é a do velhote que acabou ficando de xerife da cidade? E isso foi uma dúvida que eu também fiquei, eu não tenho certeza. Eu imagino que ele talvez fosse uma figura de autoridade, enfim, ou reconhecida como algum tipo de autoridade pelo pessoal da cidade antes da chegada da magistrada. Mas isso não ficou claro, ele inclusive nem tem nome durante o episódio, então não sei. Assim, o seu chute é tão bom quanto o meu. O @Felipe Rodrigues perguntou por que os lecus da Ahsoka tão pequenos. E uma coisa que ontem, quando eu tava estudando isso e tal, é bom lembrar. Leku é a parte comprida, né, aqui dos rabinhos dela. Que é parecida com a dos Twi'lek, só que a dos Twi'lek é mais tipo uma Maria Chiquinha. E aqui em cima, os Togruta tem um negócio chamado Montrol. Então, são coisas diferentes, ou pelo menos tem nomes diferentes. E aí, eu fiquei um pouco bolada, porque assim, no canon, tudo isso cresce à medida que você vai crescendo, à medida que o Togruta vai crescendo. Então, genuinamente, era pro negócio da Ahsoka tá, tipo, gigantesco, assim. Eu acho que eles fizeram pequenos porque precisava pra viabilizar stunt e coisa de luta, cena de luta e tal. Não sei se tem uma explicação canônica do porquê que Montrose e Leku talvez encolham. Sei lá, vai ver que tava frio. Mas o próprio Felipe me mandou uma boa resposta, uma boa justificativa. Ele disse que ela tá ficando calva e é por isso que os Leku e o Montrol dela tão pequenos. O @Bruno Pelmar perguntou que outros personagens de outras mídias eu gostaria que aparecessem na série. E eu genuinamente gostaria que aparecesse a Dr. Aphra, embora eu ache que talvez ela não tenha sobrevivido à queda do Império, sei lá. Mas é uma personagem que eu gosto muito, que eu gostaria que mais pessoas conhecessem. Então, ela. Além dela, sei lá, assim, eu tô satisfeita. Eu gostaria que continuasse meio que não trazendo tanta gente assim. Saindo das perguntas do Instagram e do Twitter, tem duas perguntas. Uma pergunta do próprio YouTube e uma pergunta pessoal, assim. A pergunta no YouTube veio do Augusto Ganzert. Ganzert? Não sei. E ele perguntou se será que a Mara Jade aparece na série, e eu genuinamente acredito que não. Pra quem não conhece, a Mara Jade é uma personagem da trilogia do Throne Legend, né, da trilogia do Herdeiro do Império. Ela é a esposa do Luke Skywalker. E eu acho que se fosse pra Mara Jade aparecer no cânone, ela já teria aparecido nos livros do Throne que o próprio Timothy Zahn já escreveu. Quer dizer que ela não pode de maneira nenhuma aparecer? Não, mas eu acho que do ponto de vista negocial e do ponto de vista de fanservice e tal, a galera vai ficar muito bolada dela aparecer e ela não ter relação nenhuma com o Luke e tal. E assim, se tem uma coisa da qual eu tenho medo é de mexer com fãs de Mara Jade. Então eu preferiria que ela não aparecesse pura e simplesmente porque se ela aparecer vai ser um festival de mimimi. Então eu acho que é melhor deixar ela lá. Assim, perderam a oportunidade. Se fossem colocar, ela teria que ter aparecido antes, ela teria que ter tido relações não necessariamente sexuais, mas pelo menos ter algum tipo de interação com o Luke. Isso não rolou, então melhor não. Por fim, o Klemer, de quem eu já falei aqui na lista das perguntas do Instagram, a gente tá num grupo de Telegram juntos para falar de spoilers de Mandaloriano e tal. E o Clemerson perguntou quão maluca é a possibilidade do Grogu ser clone do Yoda. E também se ele tá errado em shippar a família Ahsoka, Din Djarin e Grogu. E não, você não tá errado em shippar a família Ahsoka, Din Djarin e Grogu. Shippe o que você quiser. Qualquer chip é válido desde que todo mundo seja adulto e haja consentimento entre as partes. Então, se quiser shippar a Ahsoka com o Din e o Grogu, shippe à vontade. Sobre o Grogu ser clone do Yoda, espero que não. Mas também espero que ele não seja filho do Yoda, porque assim, se tem uma coisa que andou, se tem uma tendência que andou rolando ultimamente é de explicar quem é filho de quem, neto de quem, e eu não quero. Isso nunca melhora a série, nunca melhora a história. Assim, deixa as pessoas serem as pessoas. Você não sai... Quando você conhece uma pessoa, você não pergunta, você é filho de quem? Você simplesmente deixa a pessoa ser a pessoa. Porque essa fixação de todo mundo ter que ser filho de alguém? Deixa a pessoa ser ela. Inferno. Eu tenho uma teoria que até apareceu o momento eureka
no vídeo anterior sobre Baby Yoda e clones e outras coisas mais, mas ela vai ter que ser num vídeo separado pra não tomar muito do tempo de vocês e também porque tem gente que não gosta muito de ouvir teorias malucas, então eu prefiro deixar essas coisas separadas, porque se você não quiser ouvir teoria para o caso dela eventualmente vir a ser cânone e virar um spoiler, você não teve isso frustrado pra você, então vai sair mais um vídeo falando dessa teoria maluca, eu não sei exatamente quando, mas quando sair vocês vão ficar sabendo. E era isso. Se você me mandou alguma pergunta que eu ainda não respondi, reclama aqui nos comentários que eu respondo de novo. E até a próxima. Que a força esteja com vocês sempre, porque esse é o caminho.